Olá, eu sou o Daniel, e se você está aqui, é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu sinto. Eu moro em uma área suburbana tranquila, mas há muitas cidades mais densamente povoadas a uma curta distância de carro. Há alguns meses, consegui um emprego noturno de segurança em um armazém a algumas cidades de distância. Estava situado neste espaço industrial que se estendia por quilômetros. O prédio em si era isolado, com fileiras e mais fileiras de altas prateleiras de metal e algumas grandes docas de carga. O trabalho foi fácil: verificações de rotina, segurança básica, garantir que tudo permanecesse trancado. Tudo estava quieto, geralmente quieto demais, mas eu não me importava. Eu gostava da solidão. Na maioria das noites, conseguia terminar meu turno sem muita coisa acontecer. Era quinta-feira à noite e chovia torrencialmente. De vez em quando, eu verificava meu telefone em busca de atualizações sobre a tempestade, pois não estava muito interessado em ter que dirigir para casa nessas condições. Felizmente, não havia muito o que fazer naquela noite, então pelo menos eu tinha isso a meu favor. A energia no armazém piscou algumas vezes, mas permaneceu estável, então não me preocupei muito. Mas cerca de uma hora depois, a energia finalmente caiu, mergulhando todo o armazém na escuridão total. Eu estava com raiva. Eu era o único funcionário lá naquela noite, então a responsabilidade de restaurar a energia era minha. Obviamente, eu estava preparado para uma situação como essa, mas nunca pensei que teria que lidar com isso. Saí do meu quartinho seguro para iniciar o processo. Fui instruído a desconectar algumas das máquinas enormes antes de verificar os interruptores, e foi isso que fiz. Minha lanterna era a única fonte de luz em todo o lugar. Honestamente, foi assustador. O silêncio ficou mais denso na escuridão e cada rangido no prédio parecia mais alto sem o zumbido das luzes. Meus passos também ecoaram 100 vezes mais alto, o que foi definitivamente uma sensação estranha. Enquanto patrulhava um dos corredores, ouvi um barulho metálico alto ecoando em algum lugar mais profundo do armazém. Fiquei assustado, mas ignorei quando a tempestade sacudiu o telhado ou as venezianas de metal. Mesmo assim, decidi dar uma olhada, corredor por corredor. Quando virei uma esquina, congelei. Um fraco raio de luz moveu-se ao longo das prateleiras à frente. Parecia minha própria lanterna. Foi embora tão rápido quanto eu tinha visto, mas eu definitivamente tinha visto. Mas ninguém deveria estar lá até a manhã seguinte. Senti meu coração começar a acelerar. Por que diabos alguém mais estaria aqui? Pensei em gritar, mas no final desisti. Quando cheguei ao local onde tinha visto a luz, ela havia desaparecido. O corredor estava vazio, apenas fileiras de caixas e prateleiras cheias de estoque. Comecei a surtar, sabendo que não estava ficando louco. Eu sabia o que vi. Embora tivesse um trabalho a fazer, pensei em chamar a polícia, mas não tinha certeza se o que tinha visto seria suficiente. Acho que havia uma pequena chance de eu ter imaginado isso. Em retrospecto, se a empresa não tivesse me equipado com um taser, eu provavelmente teria chamado a polícia ali mesmo. Enquanto continuava a minha patrulha, um cheiro estranho me atingiu. Um cheiro metálico de mofo, como metal enferrujado ou água estagnada. O cheiro vinha de uma das docas de carga, uma parte mais escura do armazém onde as caixas estavam empilhadas do chão ao teto. Acompanhei o cheiro com minha lanterna e foi aí que notei algo estranho. Meu feixe de luz refletiu no piso de concreto polido, revelando 2 conjuntos de pegadas molhadas que levavam a um dos corredores de armazenamento. Naquele momento, tive vontade de correr na direção oposta e chamar a polícia, mas ainda não consegui. Se alguém estava bisbilhotando, era eu. Esse era literalmente o meu trabalho. A curiosidade tomou conta de mim e resolvi seguir a trilha. Mantive minha lanterna baixa. Eu não queria que fosse óbvio onde eu estava. À medida que me aproximava, comecei a ouvir sussurros fracos, quase inaudíveis, como 2 pessoas conversando a alguns corredores de distância. Não consegui entender as palavras, mas algo no tom parecia tenso, quase urgente. Desliguei a lanterna e prendi a respiração, tentando não fazer barulho. Peguei meu taser e me aproximei dos sussurros. Ao virar a esquina, levantei minha lanterna para encarar quem estava lá, mas honestamente não havia ninguém na minha frente. Os sussurros também pararam, o que era pura loucura. Eles estavam literalmente bem na minha frente. Como diabos eles desapareceram tão rapidamente? Toda a situação me deixou nervoso. Decidi que não estava sendo pago o suficiente por isso, então decidi ir direto para a sala do circuito e ligar a eletricidade sem me preocupar com minhas outras tarefas. Cheguei lá e comecei a me atrapalhar com os interruptores no escuro. Ao fazer isso, ouvi algo raspando no chão próximo.
Virei minha lanterna e vi a ponta de uma ferramenta de metal a poucos metros de distância. Uma alavanca. Eu não tinha estado lá antes. Isso era sério agora. Quem quer que estivesse lá comigo tinha intenções potencialmente maliciosas. Gritei que estava em meus braços, o que foi uma espécie de engano, considerando o taser. Eu precisava sair de lá o mais rápido possível. Meus nervos estavam em frangalhos na época, mas eu sabia que minha vida era mais valiosa do que quaisquer consequências que enfrentaria por partir. Enquanto me dirigia para a porta, um forte estrondo metálico ecoou do outro lado do prédio, seguido pelo som inconfundível de passos apressados. Senti uma onda de adrenalina e comecei a correr em direção ao barulho. Virei a esquina e lá estavam eles. Paradas no meio do corredor, estavam duas figuras vestidas de preto. Um deles segurava uma alavanca idêntica à que acabará de passar. Eles olharam para mim por uma fração de segundo e então, sem avisar, começaram a correr direto em minha direção. Eu não pensei sobre isso. Eu apenas me virei e corri. Toda a confiança que ele acabará de reunir desapareceu. Eu podia ouvir seus passos atrás de mim, mas não ousei olhar para trás. Caminhei pelos corredores, rezando para poder navegar neste lugar melhor do que eles. Depois do que pareceu uma eternidade, os passos desapareceram. Fiz uma pausa, recuperando o fôlego, e percebi que eles não estavam mais me perseguindo. Finalmente, fui em direção à porta de saída e saí. Liguei imediatamente para a polícia e implorei que viessem o mais rápido possível. Na verdade, eles chegaram muito rapidamente, o que eu gostei. Claro, aqueles dois estranhos já haviam partido há muito tempo, mas os policiais foram muito prestativos e até me ajudaram a recuperar as energias. Porém, meu chefe não foi tão compreensivo. Ele me criticou por fugir e quase perdi meu emprego durante todo o incidente. Ainda não consegui superar o quão estranho foi todo o encontro. Ficou claro que aquelas pessoas estavam brincando comigo, mas mesmo assim me perseguiram com armas. O pior é que ainda trabalho à noite naquele armazém, embora meu chefe tenha começado a colocar pelo menos 2 pessoas em turno todas as noites. Ainda não sei o que fazer com tudo isso. Estou feliz que esses caras não tenham chegado até mim.